Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou o presbítero Márcio, da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Mauá. Estou gravando esse vídeo para falar aos irmãos um pouco da palavra do Senhor. Em meio a todos os acontecimentos desses últimos dias, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, com relação à pandemia do coronavírus, do Covid-19. E devido a essa situação, a Igreja de Mauá tem atendido aos decretos e determinações do Ministério Público, né? E nós estamos suspendendo, como foi dito pelo pastor João na sexta-feira, os cultos e os trabalhos da igreja. Mas, meus queridos, nada impede de que nós continuemos a compartilhar o nosso momento de adoração, o nosso momento de comunhão. Essa é a hora de nós usarmos a rede social, de nós usarmos essas ferramentas para que nós possamos propagar o Evangelho a todas as criaturas, para que nós possamos manter a comunhão como se fosse um culto de terça, um culto de sexta, um culto de domingo. Então, em todos os dias, haverá uma ministração da Palavra do Senhor na hora dos cultos, haverá um vídeo sendo postado no Facebook e toda a membresia da IPR de Mauá poderá assistir e compartilhar e fazer o seu momento de adoração na sua casa, respeitando esse afastamento social que nos está imposto nesses momentos aí, devido a essa pandemia da Covid-19. Mas o que eu quero falar com vocês hoje não é simplesmente sobre essa enfermidade, sobre essa doença, sobre esse vírus. Eu quero compartilhar com você algo que vai aumentar a sua fé, algo que vai fazer você fortalecer a sua vida, fortalecer a sua esperança em Cristo Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 58, no último versículo desse capítulo. O apóstolo Paulo, ele está nesse momento explicando àqueles da igreja de Corinto sobre a ressurreição de Cristo e sobre a nossa ressurreição. Ele está ensinando as pessoas sobre aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, aos discípulos, quando estava aqui. Mas o que me chama muito a atenção é justamente esse último versículo, onde o apóstolo Paulo faz uma ênfase muito grande, dizendo, portanto, como nós vamos ler a seguir. Ele diz sobre sermos firmes, sermos constantes e dedicados à obra do Senhor. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nesse vídeo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo começa enfatizando esse último verso, dizendo portanto. E quando ele usa a palavra portanto, ele está definindo que aquilo que ele está falando é de grande relevância, de grande importância. E a partir daí o apóstolo Paulo começa a dizer para que nós sejamos firmes. E quando nós observamos o grego da palavra firme, significa estar sentado e imóvel. Isso nos traz a entender que para a nossa vida cristã, estar sentado e imóvel é não deixar que as coisas que estão acometendo sobre esses dias venham abalar a nossa estrutura. Estar firme aqui é dizer que você acredita nisto que a palavra nos ensina, que você acredita na palavra de Deus que te libertou, que te salvou, que te restaurou. Estar firme é você ter um entendimento de que a palavra de Deus é que sustenta a sua vida. Estar firme não é simplesmente estar na igreja, não é simplesmente ser um crente, ser um membro de uma igreja. Estar firme é ter a convicção de que a palavra de Deus orienta a nossa vida, fortalece a nossa alma e nos dá a esperança de um dia estarmos com o Senhor Jesus nos céus.
O apóstolo Paulo vai falando todas essas coisas e vai descrevendo que a palavra de Deus faz o cristão entender que não é necessário simplesmente estar na igreja, mas é necessário ser a igreja. É necessário que nós nos mantenhamos firmes em todos os propósitos que o Senhor tem colocado na sua palavra. Ser firme é você não se abater com as coisas que são derramadas sobre os nossos ouvidos, sobre tudo aquilo que nós ouvimos e vem abalar a nossa fé. Ser firme é ter a certeza de que a palavra do Senhor é a única coisa que fortalece a nossa alma e o nosso espírito. Ser firme é ter a fé em Cristo renovada aquele dia, no que a palavra de Deus nos ensina. Ser firme não é perder a esperança, porque Deus é quem cuida de nós. É ter a convicção de que Deus está ouvindo as nossas orações e as nossas súplicas. Ser firme é praticar a palavra de Deus. Outra palavra que o apóstolo Paulo usa, que nós lemos aqui, é que nada nos abale. Ou seja, em algumas traduções está dizendo, sede constantes. É não permitir que qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de doutrina venha sobre as nossas vidas e venha abalar a nossa fé. Existem pessoas que hoje acreditam em algo, amanhã acreditam em outra coisa e quem sabe lá o que irão acreditar depois de amanhã. O que Paulo discutia com relação a esse texto, esse capítulo de número 15 lá com os irmãos de Corinto, era justamente sobre a ressurreição de Cristo. E ele foi ensinando sobre isso e foi orientando aos irmãos e eles compreenderam o que era. Então, ser constante é não deixar que nada abale a sua fé, a sua convicção de que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz e ela traz benefícios para a nossa alma e para a nossa vida. Ser constante não é fazer as coisas de qualquer maneira. Ser constante não significa uma frequência alta aos cultos ou aos trabalhos da igreja. Vai muito além disso. Ser constante é prática dos ensinamentos de Jesus, é prática dos ensinamentos da palavra de Deus. Ser constante é você ter momentos de meditação na palavra. Ser constante é você ter momentos de oração e de intercessão pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida de todas as pessoas que você conhece. Ser constante é permanecer exaltando ao Senhor. Ser constante é ter um coração grato, que louve ao nosso Deus. Ser constante é poder ensinar a tempo e a fora de tempo a palavra de Deus a todos aqueles que queiram ouvir a palavra do Senhor. Pois é o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que convence essas pessoas do certo, convence essas pessoas do juízo e da justiça. Então, ser constante nada mais é do que permanecer guardando a palavra de Deus dentro de nossos corações. E outra coisa que o apóstolo Paulo também falava nesse verso é sobre a dedicação. Né? E dedicação, meus queridos, não é simplesmente nós estarmos na igreja realizando um culto de adoração. A dedicação ela vai muito além disso. A dedicação é na oração, na meditação, na pregação do Evangelho de salvação. É executar as ordenanças que o Senhor deixou. É prática do amor, é prática da caridade, é prática da obediência à palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de incertezas. As pessoas não podem tossir perto uma da outra, não podem espirrar, como nós temos visto nos jornais, brigas por causa de uma coisa ou de outra, por causa de um vidro de álcool em gel.
De certo que o Senhor nos guarda, de certo que o Senhor nos protege, mas a nossa parte nós precisamos fazer. A dedicação na qual Paulo está falando é a dedicação do evangelismo da parte da palavra de Deus, de falarmos do amor de Deus. Talvez esse seja o momento da igreja atual, da igreja contemporânea, estar meditando e fazendo uma reflexão, uma introspecção para si mesma, dentro de você, dentro dela mesma, e vendo o que ela pode fazer para melhorar essa pregação do Evangelho a outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, nesses momentos desse afastamento social, a Igreja de Deus, a Igreja Presbiteriana Renovada, precisa, em cada membro, refletir sobre a sua conduta, sobre a sua posição com relação ao Evangelho da parte do Senhor. E começarmos a sermos incisivos na pregação. Talvez agora seja fácil, através de um vídeo, através de um áudio, que você mande para uma pessoa. Leia um versículo e mande para um amigo, para um parente, porque muitas pessoas estão desoladas. E a parte da igreja, na dedicação, é essa agora. Usando os meios que nós temos, pois as portas das igrejas estão fechadas, através do WhatsApp, através do Facebook e tantas outras redes sociais, que nós possamos levar a palavra a quem está necessitado. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que não estão saindo de casa, que às vezes vão começar a ficar deprimidas por causa dessa situação. Um alento para a vida delas é a palavra de Deus. Essa palavra que você e eu já recebemos um dia, essa palavra que rege a nossa conduta, essa palavra que fortalece a nossa alma, que nos leva a ter esperança de que dias melhores virão. Então, que nós possamos ter essa certeza de que, sendo firmes, sendo constantes e dedicados com zelo na pregação e na aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, o nosso trabalho não será em vão. Da sua casa, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, você vai ser um missionário pregando o Evangelho a pessoas que necessitam. É a hora de você deixar que o Espírito te use. Fale da palavra de Deus, mande mensagens orientadas pelo Espírito Santo para pessoas que precisam de um conforto nesse momento. Que nesse dia você possa refletir sobre tudo isso que nós falamos aqui nesses pequenos momentos. Que você possa ser abençoado nesse dia. Que a sua família seja protegida pela grande mão de Deus. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Que você possa aplicá-la no momento em que o Espírito Santo lhe conceder essa aplicação. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família, para que você receba o alento da parte do Senhor, para que você receba a bênção de Deus na sua vida nesse momento. Deus maravilhoso e Deus eterno, nesse momento eu quero pedir que a tua bênção seja derramada sobre essas famílias que estão ouvindo esta ministração. Que a tua mão esteja guardando, livrando de todo este mal, deste vírus, desta doença que está se acometendo sobre todo o mundo. Deus, nós acreditamos, nós temos a esperança, confiamos em Ti, Senhor. Mas eu oro a Ti para que as Tuas mãos estejam sobre a vida da Tua igreja, sobre a membresia da Igreja Presbiteriana Renovada de Mauá. Que o Senhor possa alcançar a cada membro, confortar o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique em paz, tenha um bom dia em nome de Jesus.